Boa noite a todos. Vamos lá para mais um videozinho de All Books. Pessoal, vamos trabalhando aí. Deixa eu botar uma câmera para vocês aqui, verem que sou eu. Tá? Então vamos continuar nossas análises aí. Deixa eu voltar no ponto onde a gente estava no último vídeo. Então a gente estava nesse ponto aqui. Então deixa eu voltar aqui, tá? Então vamos lá dar continuidade. Então deixando os recadinhos aqui, pessoal. Para quem está chegando agora no canal, tem aqui, ó, QR Code aí para apoiar o canal. Não esqueça de compartilhar, curtir aí o vídeo. Quem gostar, quem não gostar, curte também só para ajudar o canal. Caso não tenha gostado, não tem problema, não vai fazer mal para ninguém. E assim a gente ganha mais relevância e o YouTube disponibiliza aí para outras pessoas o nosso canal, tá? Então deixa eu botar a tela aqui. Link do Telegram na descrição, link do WhatsApp na descrição. Tem um grupinho do WhatsApp lá, pessoal, que o Telegram aí vira e mexe tá saindo do ar. Tá? Se vocês quiserem entrar lá no grupo do WhatsApp, tá disponível para vocês. Então, deixa eu pegar meu rabiscador oficial. Deixa eu fechar esse aqui, que esse aqui eu uso só para lives, né? Com o mercado aberto, desenhando o mercado aberto. E agora a gente tem aqui o nosso Point to Fix, tá? Então, recadinhos dados. Lembrando que a gente está aí mais ou menos na metade do livro, tá, pessoal? Aqui para frente vai começar a andar um pouquinho mais rápido aí, que já a parte pesada, assim, de conteúdo já foi, né? Então vamos dar sequência, vamos dar continuidade aí, tentar fazer, deixa eu ver aqui, a gente consegue fazer, acho que pelo menos um ou dois gráficos, aí a gente consegue fazer uma ou duas telas aí operacionais, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Então, é uma grande barra de tendência, né? Então, a gente está falando de barras de sinal, né? Então, voltando aqui para as barras de sinal que a gente fala, tá? Opa, deixa eu botar aqui vermelhinho. Então, quando a gente fala de barra de sinal, uma grande barra de tendência pode indicar uma exaustão. Uma barra de tendência extraordinariamente grande, que se forma em uma tendência que durou 10 ou mais barras, geralmente significa que o mercado está esgotado e corrigirá pelo menos 10 barras. Às vezes, leva uma reversão. Então, o que ele está querendo dizer? Quando eu tenho uma tendência que durou mais de 10 barras e eu tenho uma barra grande no final dessa tendência, indica de que eu tenho uma exaustão. Então, quando eu tenho uma tendência de baixa grande e eu tenho uma barra grande no final dessa tendência após 10 ou mais barras, a maior probabilidade é que eu tenho uma exaustão. Isso pode levar a uma correção de pelo menos 10 barras ou até uma reversão do movimento, tá? Então, importante isso, tá, pessoal? Isso a gente usa muito no mercado. A barra 3 era uma enorme barra de tendência que desabou abaixo da mínima da abertura e através de uma linha de canal de tendência e foi seguida por uma barra interna de alta com o topo raspado. Então, eu tenho a barra 3, eu tive uma inside bar de alta com topo raspado, que seria careca, tá? O que significa que os compradores estavam comprando agressivamente até o fechamento. Então, isso significa que na barra seguinte, a barra 3, quando ela abriu e os compradores foram comprando, e a barra foi se formando durante todo esse período de 5 minutos até o último segundo do mercado. Então, significa que eu tive uma compra, uma urgência de compra durante todo esse período de 5 minutos, fechando uma barra careca, tá? De alta no caso. Então, no caso, a gente teria uma barra careca de alta, tá? Então, passado isso, vamos olhar mais um pouquinho. A grande barra de tendência de baixa estava agindo como um clímax de venda, tá? E o rompimento acima da barra interna foi um rompimento de alta. Olhando em um tempo gráfico mais alto, poderíamos ver perfeitamente uma reversão de duas barras. Então, num time frame maior, a gente veria ali uma reversão de duas barras, tá? A barra 4 era uma barra de reversão de baixa. Então, eu tenho uma barra 4. Opa, deixa eu filtrar aqui para vocês. Eu tenho uma barra 4, que era uma barra de reversão de baixa. Mas a barra de entrada short da barra 5 imediatamente reverteu acima da barra 4 de alta, executando os stops desses shorts. Então, essa barra 4 era uma barra de reversão. Porém, tá? Quando eu tive a venda, quando eu teria venda desse movimento na barra 5, tem muito trader que vende essa barra 5, quando ela rompe para cima da barra 4, então o que ela faz? O mercado vem, faz a barra 4, aí ele rompe a mínima da barra 4 e volta e rompe a máxima da barra 4 aqui, ó. A máxima da barra 4 tá aqui, ó, tá?
todos esses vendedores fizeram suas posições. Então força o mercado ainda mais para cima, executando os stops de quem está short nesse movimento, de quem está vendido nesse movimento. A venda da barra 3, ó, a venda da barra 3 foi culminante porque tinha cerca de uma dúzia de barras com mínimos e máximos abaixo daqueles da barra anterior. O número real não é importante, tá? O importante é que havia muitas barras e quanto mais insustentável e, portanto, clímax, mais sustentável, portanto, o clímax é o comportamento. Então, como eu já tinha, né? Eu já tinha essas barras, eu já tinha uma linha de retorno de um canal aqui. Então, lembra que a gente falou de linha de retorno, linha de canal? Então, eu tenho uma linha de retorno de um canal de baixo aqui. E o rompimento dessa linha de retorno dá mais notoriedade nesse clímax dessa barra, né? Então, eu já tinha rompido, inclusive, fundos anteriores. Eu tinha uma falha de rompimento de fundo anterior que poderia ocorrer, tá? O pico para baixo da barra 1, então, o spike para baixo da barra 1, no entanto, criou uma possibilidade de que pudesse haver um canal para baixo, o que era o caso que formou um canal para baixo. Era apropriado comprar o pullback, que terminou por volta das 8h45. Então, quando eu tenho esse movimento da barra 1, quando eu tenho o pullback desse movimento, eu poderia comprar ele por volta aqui das 8h45, querendo pegar um movimento aqui até a barra 2, tá? Então, esperando o pico, igualmente apropriado reverter para vender abaixo da barra interna que se seguia na barra 2. Então, a partir desse momento, então, eu tive um movimento aqui, eu tive um spike que não rompeu esse fundo. Então, eu tinha aqui o movimento 1, duas pernas de correção desse movimento de alta, tá? Movimento de alta, duas pernas de correção, onde eu teria uma compra após essas duas pernas de correção e poderia fazer uma venda abaixo dessa barra aqui quando ele perde a mínima da barra 2, tá? Então aqui eu poderia pegar esse movimento de venda depois que eu já faço esse movimento de correção, que é uma correção de duas pernas que ele fala, tá? Vamos lá, mais um pouquinho desse slide. Observe que nenhum dos dojis antes e depois da barra 1 são boas barras de sinal, porque estão no meio do intervalo do dia e próximo a uma média móvel plana. Então, esses dojis aqui não tem sinal nenhum, porque eles estão laterais, em cima de uma média móvel plana. E são barras de lateralização. Lembra que a gente falou sobre barras de lateralização? Por quê? Se eu juntasse todas essas barras aqui numa barra só, o que seria? Seria uma barra doji. Então, eu tive um mercado nesse tempo todo fazendo o quê? Fazendo isso aqui, ó. Uma hora para cima, uma hora para baixo, e ele fez esse movimento aqui. Então, isso aqui eu tenho uma lateralização. Na lateralização a gente não faz nada. A lateralização estreita como essa, o ideal é que a gente não faça nada, tá? O swing height, né? O swing de alta, que ocorreu 5 barras antes da barra 1. Então, 5 barras antes da barra 1, eu tenho esse swing de alta aqui, ó. Tá? Formou uma reversão de 3 barras, que parecia com uma barra de reversão de 15 minutos, com um corpo de touro de um tique de altura no gráfico de 15 minutos, desde que a terceira barra fechou ao mesmo tempo que a barra de 15 minutos. Então, se eu tenho essas últimas 3 barras, ó, se eu tenho essas últimas 3 barras aqui, ó, vamos pegar essas últimas 3 barras, ó, vamos pegar essas últimas 3 barras e vamos trazer aqui e vamos fazer um blended candle como se fosse 15 minutos, para vocês entenderem o que ele está querendo dizer. A primeira barra eu tenho uma abertura aqui embaixo, ele faz uma mínima lá embaixo, tá? Aí o que o mercado faz aqui, ó? O mercado sobe, faz a máxima do dia, volta, testa a mínima e sobe um pouquinho fechando aqui, ó, quase na mínima. Então ele vai, faz a máxima do dia, volta e fecha muito próximo aqui de onde abriu. Então ele faz um corpozinho aqui. O que eu vou ter? Uma barra de sinal de reversão. Então eu tenho ali uma barra de sinal no 15 minutos, eu teria uma barra assim, ó, para ficar bonitinho, tá? Para ficar certinho, eu teria uma barra desse jeito, uma barra de reversão, após um movimento de falha de rompimento da máxima anterior, tá? Então a gente teria ali um movimento de reversão, caso a gente fosse observar uns 15 minutos, por exemplo, tá? Então desse gráfico, o gráfico até que foi bem rapidinho, é isso que a gente teria para falar, tá, pessoal? Desses movimentos aí, dessas barras de sinal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui agora, ó. Uma reversão dos 15 minutos, tá? Ó, uma reversão de 15 minutos no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 15 minutos à esquerda,
tinha várias barras de reversão e os padrões de 3 barras correspondentes estavam dentro das caixas no gráfico de 5 minutos à direita. Então, repara aqui na barra 2. Opa, deixa eu fazer vazado. Eu vou fazer a barra 2 verde. E repara no movimento de 3 barras aqui, ó. É a mesma barra, só que nos 5 minutos. Vou fazer de vermelho. Repara na barra 3. Eu vou mostrar para vocês a barra 3 aqui. Então, vamos botar aqui de azul. Tem a barra 4, tá? Barra 4. Que aqui vai equivaler, na verdade, a barra 5 aqui, ó. Aquela 4 ali vai equivaler a 5, tá? E não essa 4 aqui de cima, tá? Só para vocês entenderem. Então, as cores aí estão correspondendo no gráfico, tá? Então, vamos ver agora o que ele fala aqui. O gráfico de 15 minutos, isso a gente já viu. Em geral, é mais provável que uma reversão de 15 minutos resulte em um movimento mais longo do que uma reversão de 5 minutos. Quando você está procurando fazer uma negociação de 5 minutos, servir combinações de 3 barras que também criam reversões de 15 minutos, geralmente pode se sentir mais confiante em sua negociação. Então, isso significa que se eu opero 5 minutos, e de repente, se eu consigo ter uma tela onde eu consigo colocar o 15 minutos, e ao mesmo tempo que eu formo o padrão aqui, um padrão de reversão, eu consigo enxergar no 15 minutos, e eu também tenho um padrão de reversão no 15 minutos, só que no caso de uma barra, esse movimento ganha muito mais relevância. Por quê? Porque esse movimento faz com que mais operadores, o operador que opera 5 minutos está vendo essa reversão, o operador que opera 15 minutos está vendo essa reversão, então estão todos vendo a mesma reversão. Então isso faz com que o movimento ganhe mais força e a gente tenha mais tranquilidade de operar um movimento de reversão desse, certo, pessoal? Então vamos passar aqui, vamos terminar já esses slides que eu tenho aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. O mercado quebrou abaixo da média móvel. Então vamos lá. O mercado quebrou abaixo da média móvel e a quebra falhou e levou uma tendência de alta forte. Peraí que eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo, tá? Então, o mercado quebrou abaixo da média móvel e a quebra falhou e levou uma tendência de alta forte. A barra 3, ó, então o mercado quebrou abaixo da média móvel, tá? E falhou e levou a uma tendência de alta forte, tá? É isso que ele está querendo dizer? É. A barra 3 era uma barra de gap de média móvel. Então, vamos lá. O que é uma barra de gap de média móvel, pessoal? Vamos lembrar o conceito. É quando a barra, ela deixa o primeiro gapzinho entre a barra e a média móvel. E o movimento para baixo da barra 3 quebrou a linha de tendência de alta. Então, esse movimento aqui quebrou a LTA que eu tinha aqui, tá? Uma barra de gap de média móvel geralmente leva à etapa final de uma tendência antes de uma correção maior. Então, quando eu tenho esse primeiro gap de média móvel, normalmente eu tenho já a tendência pelo menos lateralizando, para possivelmente depois o mercado romper para baixo, tá? Ou uma correção maior, tá? A barra 4 foi uma configuração curta de reversão de short, na verdade, né? Então, nesse caso, essa barra 4, eu tenho uma configuração de short. Reversão de 2 barras na máxima mais alta. Então, eu tenho uma reversão de 2 barras em cima da máxima mais alta. 2 barras em cima da máxima mais alta. Tá? Tem uma reversão de 2 barras em cima da máxima mais alta. Tá? Para finalizar aqui, reversões de 3 barras. Alguns padrões de 3 barras no gráfico de 5 minutos não criam boas reversões no gráfico de 15 minutos, mas ainda levam a reversões aceitáveis. Então, muitas vezes, a gente vai estar olhando, tá, o gráfico de 5 minutos e a gente junta essas 3 barras no gráfico de 5 minutos, como ela não casa com a de 15 minutos, então a gente muitas vezes não tem uma reversão bonita. Porque, por exemplo, nesse caso, o que aconteceu aqui? Eu tenho a barra de 15 minutos que se forma, na verdade é essa barra e essa barra. Então ele faz uma barra como essa na barra 2, tá? E não uma barra bonitinha de reversão, por exemplo, tá? Então, voltando aqui. Em geral, os traders não devem perder tempo procurando reversões de 3 barras, porque elas ocorrem apenas algumas vezes ao dia. Você não deve correr o risco de perder outras configurações mais comuns. Não seja muito específico, não perca de vista o objetivo. Você está tentando ver quando o mercado está tentando reverter. E em seguida procura uma maneira de entrar, uma vez que acredita que a reversão
provavelmente terá continuidade. Então, se você vê e está vendo uma reversão que tem uma grande probabilidade de ter uma continuidade, não precisa um sinal perfeito de 3 barras. Pode ser um sinal de 2 barras, pode ser um sinal de 1 barra. Então, você tem que observar no gráfico e entender o que está acontecendo ali naquele momento do gráfico, tá? Isso é o mais importante que ele passa para a gente. Deixa eu abrir meu Profit aqui, pessoal. Esse ponto eu acho importante, porque quando a gente tem regiões específicas, que a gente pode olhar no gráfico, a gente consegue enxergar bem essa questão de reversão de 2 barras em 3 barras. Tomando uma aguinha. É uma coisa que eu uso muito no dia a dia. Então, isso que eu gostaria de mostrar para vocês, independente, tá, do que eles mostram lá. Então, por exemplo, tá, vou pegar um gráfico de 5 minutos, vou botar uma tela limpa, tá, tirar um zoom aqui um pouquinho para vocês. Então, repara que aqui, ó, então vamos lá, reversão de 2 barras e reversão de 3 barras. Vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho uma reversão de 3 barras, ó. Que também é uma reversão de 2 barras, que também é uma reversão de 1 barra. Por que de 3 barras? Porque se eu levar em consideração essa primeira barra, a segunda e a terceira barra, meu candle final, ele vai ser um candle assim, ó. Eu tenho uma reversão de 3 barras, inclusive com uma sombrinha aqui. Não significa que eu tive um movimento de reversão de 3 barras. Bom, vamos procurar um movimento de reversão de 2 barras. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um movimento... Opa, vamos tirar aqui. Reversão de 2 barras, tá? Reversão de 2 barras. Então, eu tenho um mercado que ele veio forte para baixo, reverteu e fechou acima. Então, se eu for fechar um candle aqui, vai ser um candlezinho assim. Talvez até um candle assim, tá? Que é um candle de reversão. Não é tão boa porção do doji, mas é um candle de reversão. O ideal é que eu tivesse um corpinho positivo, tá? Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos olhar outros candles, outras reversões. Tem outras reversões de 3 barras. Isso aqui pode ser considerado uma reversão de 3 barras. Eita, ó. Isso é uma reversão de 3 barras. Isso é uma reversão de 4 barras, tá? Uma reversão de 2 barras, porque repara como o preço caiu e eu tenho uma inside bar no candle seguinte que praticamente devolveu todo o corpo de baixa. Isso é uma reversão de 2 barras, tá? Então vamos olhar mais para trás, vamos dar uma olhada. E lógico que se for em topo e fundo relevante, então por exemplo, eu opero com um gráfico assim, eu faço algumas marcações em topos e fundos relevantes. Quem me acompanha aqui no canal já sabe. Eu trabalho dessa forma. Meu gráfico é limpo desse jeito. Eu só marco as regiões que eu tenho interesse de estar operando, tá? Então eu tenho, por exemplo, uma região de venda, tá? Que ela já vem marcada lá de baixo, ó, lá de baixo, ó, lá de baixo, um ponto de venda. E aí o mercado ele faz o que nesse ponto de venda, né? Esse ponto que eu vou estar olhando venda, ele faz uma reversão de 2 barras. Então, o mercado ele faz aqui uma reversão de 2 barras. Ou até uma reversão de 3 barras. Ou, se eu quiser ser mais caprichoso, uma reversão de 4 barras. Ele faz um movimento de reversão. Só que tem um contexto para esse movimento de reversão. Não é que eu vou fazer qualquer coisa em qualquer lugar do mercado. Esse mercado precisa ter um contexto. Aqui eu já paguei, mas eu tinha uma região aqui, tá? E ele fez um contexto de reversão de 2 barras, tá? Depois ele fez uma barra de força de tendência, barra de força de tendência, barra de força de tendência. Todas essas barras são operáveis. A gente vai aprender que a gente tem um stop certo para colocar, para fazer um movimento desse. Então, por exemplo, a gente já viu, quando eu tenho uma tendência, eu posso comprar um H2. Então, tendência, a gente vai ver isso quando for os setups. Eu vou ter o H1 e o H2, que é o que? A segunda tentativa de retomar a tendência de novo, que nada mais é do que o quê? Uma bandeira de alta. E onde tenho isso? Aqui, ó. Primeira tentativa de retomar a tendência, segunda tentativa de retomar a tendência. Então, eu tenho um H2, né? Um High 2, que chama, tá? Então, a gente vai conseguir identificar isso em vários momentos do gráfico. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Deixa eu só acertar uma coisa aqui. Tá, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Deixa eu... Ó. Isso aqui é uma barra de reversão de 2 barras. Barra de reversão de 2 barras. Lembra uma perna de baixa com mais de 10 candles? Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma barra forte de baixa exaustiva. No final dessa barra, eu tenho um inside bar, tá? Um sinal de que essa tendência cansou, tá? Isso que a gente viu hoje. Aqui, ó, foi até uma venda que a gente fez aqui, porque ele trabalhou dentro dessa região aqui, ó. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Olha como eu começo a juntar os fatores. O mercado faz uma tendência de mais 10 barras, uma barra exaustiva de clímax no final e uma reversão de 2 barras. Eu posso trabalhar uma venda para voltar aqui numa região de interesse depois, tá, pessoal? Então, reversão, deixa eu ver aqui, mais que a gente pode ter reversão de 2 barras ou 3 barras. Aqui, ó, reversão de 3 barras. Reversão de 3 barras, tá? Essas três aqui, deixa eu até ajustar melhor aqui, ó. Reversão de 3 barras, tá? Então, com isso, se eu pegar abertura e fechamento, ó, a primeira barra abriu aqui, fez mínima, voltou. Aí fechou aqui embaixo. A segunda barra fez máxima, fez mínima, voltou. A terceira barra fez uma mínima e fechou aqui em cima. Então, se eu tenho abertura aqui, fechamento aqui, eu tenho abertura, fechamento e sombra da barra. Eu tenho uma barra de reversão após uma mínima, após uma tendência de mais de 10 barras, com uma barra exaustiva de grande tamanho no final da tendência. E após essa barra, eu tenho uma barra tem um conjunto de 3 barras de reversão. Vocês estão conseguindo ligar tudo isso que ele está falando? Vocês têm que pegar e começar a pensar e juntar tudo isso num contexto só, tá? Tendência forte com mais de 10 barras, barra grande, com muito volume no final, tá? E eu começo a ter barras aqui querendo demonstrar reversão, tá? Então aqui eu tenho tentativas de reverter o mercado. Aqui, ó, barra de reversão e 2 barras. Deixa eu ver, aqui então ficou um pouco mais mastigado. Aqui eu tenho uma reversão de 2 barras, posso até contar como uma reversão de 3 barras. Aqui no caso foi de várias barras, tá? Mas é um processo de reversão de várias barras. Deixa eu ver mais algum bonitinho aqui. Movimento de tendência de baixa, mais de 10 barras, barras grandes no final. Processo de reversão, ó, 3 barras aqui fazendo uma barra de reversão, 3 barras fazendo uma barra de reversão, tá? No caso eu tenho uma barra de tendência de baixa, uma inside bar e uma barra de tendência de alta. Então eu tenho um clássico que a gente chama aqui de red bar takeout. Então é uma barra red bar takeout, isso mesmo. Então aqui tá colorida, mas vocês vão entender. Eu tenho uma barra de baixa e eu tenho 2 barras de alta que quebram essa barra de baixa. Então aqui eu tenho um processo de reversão de 3 barras, também denominado red bar takeout, rompido para cima, né? Então a barra vermelha é rompida para cima, tá, pessoal? Então só para mostrar um pouquinho para vocês do que a gente está vendo no livro, tá? Vou tentar contextualizar agora um pouco em gráfico para vocês. Então vou pegar o que ele fala no livro, vou tentar trazer no gráfico para exemplificar no gráfico e explicar de forma diferente, tá? Para que fique mais claro para vocês, ok, pessoal? Então, bom estudo para vocês, bom descanso para vocês, boas operações e até a próxima. Valeu!